Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor. Amém. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos pedir para que o Pai fale conosco essa noite. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. E eu oro, Pai, para que o Senhor unja a minha vida nesse momento. Para que eu possa estar apto a pregar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, me dê sabedoria e graça, Senhor, para que eu possa comunicar bem a Tua palavra. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor prepare cada coração que está ouvindo, que irá ouvir essa palavra agora. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra não volte vazia, assim como diz a Tua palavra. Que a Tua palavra possa encontrar repouso nos corações das vidas que assistem aqui agora. Eu venho te pedir, venha trazer a revelação da Tua palavra para nós nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. E que tudo que é contrário, que tenta tirar de nós aquilo que é Teu, venha ser repreendido agora, em nome do Senhor dos Exércitos. Que o Senhor dos Exércitos repreenda todo o mal, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor venha trazer, Senhor, em nome de Jesus, a colheita que o Senhor preparou, para que o Senhor venha germinar em cada coração, Senhor, a 30, 60 e até 100 vezes mais, em nome de Jesus, Pai. Essa é a Tua palavra, nós estamos diante da Tua palavra, que a Tua palavra venha trazer refrigério, ânimo, venha trazer paz, que excede todo entendimento às nossas vidas. Nós te agradecemos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre heróis da fé. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma pessoa que nasceu com uma sentença de morte. Mas porque ele tinha um propósito em sua vida. Porque ele tinha um propósito, a sua vida foi preservada. E de uma forma milagrosa, ele cresceu no meio de um povo que era um dos povos mais instruídos da terra naquela época. Ele cresceu com liberdade no meio de um povo que escravizava o seu povo de origem. Ele estava no meio de um convívio, no meio do convívio daqueles que queriam matar ele quando nasceu. Mas no entanto, ele mesmo foi escolhido para libertar da escravidão o povo de sua origem, da sentença de morte. Ele passou a ter vida e ele habitou por anos junto com aqueles que o queriam matar. E depois ele passou a ser um grande herói, um herói do seu povo natal. Eu estou falando aqui de Moisés, que pertencia ao povo hebreu, povo esse que estava sendo escravizado pelos egípcios. E eu queria dizer para você essa noite que a galeria de fé, ela é composta de 16 heróis da fé. Heróis e heroínas. Cada um deles tem a sua biografia peculiar. Os detalhes sobre homens, os detalhes sobre as mulheres de fé. E nessa ocasião eu quero expor a composição biográfica de Moisés. E falar de Moisés é quase a mesma intensidade, é quase a mesma coisa que falar de Abraão. Enquanto Abraão, ele é o pai da fé, nós conhecemos Abraão como o pai da fé, Moisés, ele é o homem da fé. Em toda a religião monoteísta, o personagem Moisés sempre é destacado, sempre. E a epístola de Judas, quando nós vamos ler a epístola de Judas, nós vamos ver que de uma maneira mais metódica ainda, nós vamos ver ele dizendo que foi preservado o corpo desse homem de fé.
ao contrário de Abraão. Era um homem de tanta fé, que fez tantos milagres, que até brigaram por ter o seu corpo quando ele morreu. Mas Deus preservou o seu corpo e o escondeu. Eu quero que você me acompanhe no texto de Êxodo 2, a partir do versículo 1. Eu quero ler com você Êxodo 2, versículo 1 ao 9, que diz assim: um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito, então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita e juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: leve esse menino e crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Essa parte da história, meu amado, tem relatos importantes que eu queria ver com você. Antes disso, dessa história que nós lemos, antes de tudo isso, para nós entendermos melhor esse contexto, eu quero destacar algumas coisas do capítulo 1. No primeiro capítulo nós vamos ver que José estava no Egito por muito tempo. E nós podemos ver isso melhor na história de José. Como foi a sua trajetória até ocupar o status que ele teve no meio dos egípcios. Depois de um tempo, Jacó, seu pai de José, e também uma porção da sua família, elas foram morar no Egito juntamente com José. E eram ao todo 70 pessoas. E foi aqui na história que os hebreus entraram no Egito. E a bênção de Abraão sempre esteve sobre esse povo hebreu. Estava sobre ele. Um dia Deus olhou para Abraão e disse: eu te farei pai de multidões. Então, por causa dessa bênção, passou-se os anos e os hebreus eles começaram a se multiplicar dentro do Egito. E eles começaram a se espalhar dentro do Egito. E os anos passam e o governo do egípcio muda naturalmente. E a imagem de José, depois de José ter morrido ali no Egito, a imagem de José passa a ser esquecida, porque o tempo vai passando. E o novo governo do Egito se incomoda com tanto hebreu ali dentro da sua nação. Então os egípcios começam a fazer os hebreus trabalharem pesadamente, afligindo a eles com cargas excessivas de trabalho, a ponto de até os escravizar. Acredito eu que o governo do Egito, Faraó, dizia assim: já que eles são tanto, vamos fazer eles trabalharem para nós. E eles foram escravizados, mas o povo hebreu, com tudo isso, continuava se multiplicando, até que o governo do Egito mandou as parteiras matarem os meninos que nasciam das hebreias.
Mas elas, as parteiras que faziam os partos das hebreias, elas tiveram medo de matar as crianças, porque elas tinham temor ao Deus dos hebreus. Então o faraó deu uma ordem a todo o povo, dizendo assim: ei, todos vocês que encontrarem um bebê hebreu, que seja menino, faz o seguinte: ataca no rio Nilo, para que eles possam servir de comida para os crocodilos. Então Moisés, esse texto que nós lemos, Moisés nasce nesse contexto todo de confusão, de sentença de morte. O menino nasceu praticamente com a sentença de morte. Mas quando Deus ele tem um propósito, eu queria que você repetisse essa palavra comigo aí na sua casa. Diga: propósito. Se você puder, diga mais uma vez: propósito. Quando Deus tem um propósito, não existe sentença, não existe nada que possa ir contra aquilo que Deus quer fazer. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Veja que, vamos ler novamente Êxodo capítulo 2, versículo 1 ao 2. Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 2, que diz assim: um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Presta atenção nisso agora. Ela viu que o menino era bonito, então o escondeu durante 3 meses. Presta atenção aqui. A mãe de Moisés viu que seu filho era bonito. Essa palavra bonito, no original hebraico, é a palavra lit, que significa bom. Para nossa língua foi traduzido bonito, mas no original está escrito lá bom. E viu sua mãe que seu filho era bom. Essa palavra é a mesma palavra escrita no livro de Gênesis, quando Deus acaba de criar a terra, quando Deus acaba de fazer toda a criação, quando diz assim: e viu Deus que tudo aquilo que ele tinha feito era bom. Ele usou a palavra lit. A mãe de Moisés olha para aquele menino e diz: lit, esse menino é bom. Mas eu quero considerar aqui, nesse texto, essa palavra original que foi falada aqui nesse texto. Eu imagino, olhando para o original, a mulher com o seu bebê no colo, vendo algo de bom no menino. E quando ela olhava para ele, ela começava a sentir da parte de Deus que ele tinha um propósito. E ela de repente poderia estar se falando: ei, existe algo de bom nesse menino. Eu sinto que alguma coisa boa vai acontecer com esse menino, através desse menino. Então ela falou consigo mesmo: eu preciso escondê-lo. Ninguém vai matar esse menino, porque alguma coisa boa vai sair daqui. Ei, deixa eu te falar algo. Talvez você tenha um projeto que nasceu no meio de uma crise, assim como Moisés nascendo no meio de uma sentença de morte. Você pensa que é impossível esse projeto sobreviver no meio de todo o caos que você está vivendo, mas eu quero te dizer que se existe um propósito, se existe algo de bom nisso, você vai olhar para o seu projeto e vai sentir no teu interior o quanto esse projeto é bom, e você vai guardá-lo, e no tempo certo vai aplicar. E essa ideia maluca, que muitas vezes pode ser maluca para você mesmo, ou para alguém que está próximo de você, essa ideia maluca, ela pode ser que salve a tua empresa, pode ser que salve os seus negócios, pode ser que salve a tua casa, pode ser que salve a tua família, assim como aconteceu com Moisés. Moisés, nascido no meio da sentença de morte, foi aquele que libertou todo o seu povo. Você vai guardar até o dia que não der mais esse projeto, porque o dia que precisar ser exposto, ele vai ser exposto, e grandes coisas vai acontecer em nome de Jesus. Olha só o que nos diz o versículo 3. O versículo 3 de Êxodo 2,
Êxodo 2, versículo 3 continua dizendo assim: como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco. Eu queria que você repetisse isso comigo. Diga junco. Diga mais uma vez, junco. Ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Presta atenção nisso. Eu quero também considerar aqui o texto original, quando ela fala junco, quando ela faz uma cesta de junco. No texto original hebraico, junco significa gomer, que tem o significado de caniço, junco ou papiro. Diga essa palavra, papiro. É uma planta de haste longa que é encontrada nas margens de rios e também de lagoas. E era usado para fazer esteiras, era usado para fazer cestos, era usado para fazer sandálias, barcos. E nos tempos antigos, as folhas eram feitas, ou melhor, eram usadas para se fazerem papiros. Papiro, um material usado para escrever histórias. Presta atenção, papiro é um material usado para escrever histórias. O papiro era parecido com um papel grosso que a gente tem hoje, e foi usado inicialmente no Egito, principalmente nesse contexto de Moisés. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu não sei se você acredita em ato profético. Eu quero dizer para você que eu acredito. E eu vejo aqui que um ato profético estava acontecendo na vida de Moisés. Eu não sei se consciente ou se inconscientemente, a sua mãe, a mãe de Moisés, coloca Moisés dentro de um material que se construía o papiro. Ou seja, profeticamente, dentro daquele cesto de junco, que era um material feito para construir o papiro, estava sendo escrita a história de um menino. História essa que foi escrita para marcar gerações, e até hoje ela é contada. Sua mãe estava escrevendo, entre aspas, a história desse menino em um papiro. A história de Moisés estava sendo escrita naquele papiro. E nós estamos falando aqui cerca de 1200 anos antes de Cristo. E se passaram ali cerca de 1270 anos, e o livro de Hebreus foi escrito, citando mais uma vez essa história que foi escrita pela fé de uma mãe. Hebreus capítulo 11, versículo 23, nos conta um pouco dessa história que nós lemos. Eu queria ler com você Hebreus 11, versículo 23, que diz assim: Hebreus capítulo 11, versículo 23. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Ei, a gente vê mais uma vez essa história sendo contada. A história de uma mãe que teve fé, de uns pais que tiveram fé, que viram algo de bom no seu filho, algo de Deus no seu filho, e escreveu essa história num papiro. Hebreus agora aqui cita uma história que começou a ser escrita por pais que tiveram fé. A história de Moisés foi perpetuada por causa da fé de seus pais. Mas preste atenção, a história de Moisés começa a ser escrita pela fé. Seus pais tiveram uma atitude de fé e o esconderam e o colocaram em um, entre aspas, papiro. E tendo fé que Deus faria algo, e Deus honra a fé de seus pais,
fazendo algo incrível, fazendo algo milagroso, fazendo com que a princesa egípcia adotasse Moisés. E depois disso ela chamou a sua própria mãe para cuidar, para amamentar do seu próprio filho, e ainda ela recebeu um salário por isso. Pode um milagre maior do que isso? Deixa eu te dizer algo: quando nós fazemos igual aos pais de Moisés, e quando nós geramos algo, pode ser esse algo, pode ser os nossos filhos, pode ser os nossos negócios, pode ser planos, pode ser sonhos, qualquer coisa que está sendo gerada, quando nós geramos algo pela fé, esse algo viverá de fé, viverá de milagres, viverá de ousadia, porque a história foi escrita pela fé. Então essa história continuará sendo alimentada de fé, viverá o sobrenatural de Deus. Foi assim que aconteceu com Moisés. Moisés foi gerado pela fé, e por isso ele viveu pela fé, ele viveu milagres, ele viveu o sobrenatural de Deus. Olha só o que nos diz ainda a continuação desse texto que lemos, a partir do versículo 24 ao 29, a palavra de Deus continua dizendo assim: foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Deixa eu te dizer outra coisa: foi pela fé que um bebê sentenciado à morte deu a volta por cima e libertou uma multidão de hebreus escravizados pelo Egito e se tornou um herói. Foi pela fé que Moisés, sentenciado à morte, se tornou um herói. Ainda que se teus filhos ou alguém da sua família, seus negócios, seus projetos ou qualquer outra coisa da tua vida, ainda que qualquer coisa, qualquer área da sua vida venha estar sentenciada à morte, eu quero que você se lembre da atitude dos pais de Moisés. Faça algo pela fé, tome uma atitude de fé, que assim como Deus fez na vida de Moisés, na vida desse herói, Deus fará na tua vida, na tua família, nos teus negócios, e você viverá de fé, e verá que os milagres de Deus se cumprirão na tua vida. Você viverá algo novo, você viverá algo novo da parte de Deus. Deus desfará a sentença de morte e fará tudo novo. Creia nisso, tenha fé nisso. O que era para ser morte aqui nessa história, Deus tornou em salvação. Eu quero declarar a mesma coisa na tua vida, em nome de Jesus. O que era para ser morte na tua vida, se tornará em salvação na tua vida. Assim aconteceu com Jesus Cristo. Ele foi sentenciado à morte, mas por causa da sua morte, Ele nos deu vida eterna. Em nome de Jesus, Deus vai ressuscitar os teus sonhos. Deus vai fazer coisas do novo. Deus vai trazer novidade na tua vida.
Viva o novo do Senhor em nome de Jesus. Escreva a tua história pela fé, e tua história será resultado da tua fé. Se seu coração já não arde mais, se existe uma sentença na tua vida, em nome de Jesus, eu digo para você: entregue para Deus essa área da tua vida, e você verá Deus fazendo tudo de novo, tudo do novo, das cinzas ressurgindo em nome de Jesus. Viva o novo do Senhor pela sua atitude de fé. Tenha uma atitude de fé em Deus. Deus tem novidade para você. Deus tem novidade para você. Feche os seus olhos. Pai, nós oramos agradecendo pela tua palavra, e eu peço que essa palavra não volte vazia, mas que ela permaneça no nosso coração. Lembra-nos, Senhor, da tua palavra. E eu oro, Senhor, para que nós possamos ter sabedoria em tomar uma atitude de fé. O Senhor honra a nossa fé, Pai. O Senhor ama aqueles que têm fé. O Senhor age na nossa fé. Nós entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus, todos os nossos projetos, a nossa família, os nossos filhos. Senhor, se houver alguém enfermo da nossa família, que já está sentenciado à morte, nós entregamos na tua mão, como uma atitude de fé. Já agradecemos, porque sabemos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Pai, alcance, toque vidas nessa hora. Agora, nesse momento, eu sei, existem pessoas talvez fazendo promessas a Ti nesse momento, talvez fazendo uma atitude de oferta, talvez fazendo uma atitude que vai mudar toda a sua vida. Talvez existem pessoas que agora já levantaram do sofá ou da sua cadeira e estão pensando: eu preciso fazer alguma coisa. Senhor, capacita essas pessoas em nome de Jesus. E assim como o Senhor fez com os pais de Moisés, honre a fé dos teus servos. E em nome de Jesus, aquilo que estava sentenciado para ser morte, que possa ser restaurado e que possa fazer milagres na nossa vida, que isso possa ser fonte de milagres, em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez na vida de Moisés, que estava sentenciado à morte, e ele virou um herói. Faça isso, Senhor, com os nossos projetos, com os nossos filhos, com a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter estado com a gente, mais um culto. E não se esqueça, se você está conosco pela primeira vez, entre em contato com a gente. Compartilhe esse vídeo, abençoe alguém, em nome de Jesus. E se você desejar contribuir com a gente, está aqui todas as nossas informações. Contribua, que Deus te abençoe. Fica com Deus.